Yorùbá é o nome de um dos maiores grupos etno-linguísticos ou grupo étnico na África Ocidental, em termos populacionais. Tanto é que constitui o segundo maior grupo étnico na Nigéria, com aproximadamente 21% da sua população total. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si por uma língua comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura. A maior parte dos Yorubás vivem na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Nas cidades Yorubás, o senhor do reino ratificava o poder dos mandantes de cada cidade, que era chamado de Bale, e tinha a Assembleia dos Notáveis, que era na realidade a detentora da autoridade. O guarda-muralhas, em geral, era um mágico, o Babalaô, que recolhia os impostos. Uma aristocracia improdutiva controlava as armas, o poder político, o comércio local, nacional e internacional. O povo Yorubá tem uma língua e uma cultura fortes há séculos, mas nunca formou uma só unidade política. Migrou do leste para o oeste do rio Níger, seu atual território, há mais de 1000 anos. As cidades tiveram um papel importante na sua história, no período anterior à colonização da África pelos países europeus. Numerosos reinos de diversos tamanhos organizavam-se em torno de um único rei, o Oba. As cidades eram muito povoadas. No século XVII, a cidade de Oyo deu origem ao maior dos reinos iorubás de Ilé-Ifé. Tornou-se uma cidade de forte significado religioso. Os Yorubás do sul da África Ocidental, como República do Benin, Nigéria e Togo, incluindo também peças de Gana, Camarões e Serra Leoa, têm uma muito rica e vibrante comunidade artesanal, criando arte contemporânea e tradicional. O costume de arte e artesãos entre os Yorubás é profundamente assinalado no corpo literário Ifá, que indica os orixás Ogum, Obatala, Oxum e Obalofon, como central à mitologia de criação, inclusive a obra artística, isso é, a arte da humanidade. Ao longo dos anos, muitos já vieram cruzar ideias estrangeiras da obra artística e arte contemporânea com as formas de artes tradicionais encontradas na África Ocidental. O Yorubá é um idioma da família linguística nigero-congolesa e é falado ao sul do Saara, na África, dentro de um contínuo cultural linguístico, por 22 milhões a 30 milhões de falantes. A língua Yorubá vem sendo falada pelo povo Yorubá há muitos séculos. Ao lado de outros idiomas, é falado na parte oeste da África, principalmente na Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa. Sua religião é rica em lendas, com função de normatizar o comportamento pessoal e coletivo. A religião conta com os orixás intermediários entre os deuses superiores e a humanidade, retratados com os mesmos defeitos que as pessoas comuns, podendo se redimir também por bom comportamento. O número de divindades é impreciso, podendo ir de 200 a 1700, segundo Maria Inês Couto de Almeida. A fama de algumas atravessou continentes, enquanto outras são ocultadas em pequenas localidades. Um aspecto fundamental da religião é o sistema de Ifá, o oráculo que determina todas as ações dos Yorubás, do casamento a atividades cotidianas. Segundo diversos pesquisadores, o termo Yorubá é recente. Segundo Biobaco, aplica-se a um grupo linguístico de vários milhões de indivíduos. Ele acrescenta que, além da língua comum, os Yorubás estão unidos por uma mesma cultura e tradições de sua origem comum, na cidade de Ifé, mas não parece que tenham jamais constituído uma única entidade política. E também é duvidoso que, antes do século XIX, eles se chamassem uns aos outros por um mesmo nome. Elis mencionou judiciosamente no título do seu livro The Yoruba Speaking People
o povo que fala Yorubá, dando a significação de uma língua a uma expressão que teve a tendência a ser posteriormente aplicada a um povo, a uma expressão ou a um território. Antes de se ter conhecimento do termo Yorubá, os livros dos primeiros viajantes e os mapas antigos, entre 1657 e 1730, são unânimes em chamar Ukumi ou Ukuin, com algumas variantes. Depois de Snellgrave, em 1734, o termo Ukumi desapareceu dos mapas e é substituído por Ayo ou Eio para designar Oyo. Francisco Pereira Mendes, em 1726, comandante do Forte Português de Ajudá, já mencionava em seus relatórios enviados à Bahia os ataques dos Aiós contra os territórios de Agadijá, rei de Daomé, chamado de O Revoltoso, por haver atacado Alada em 1724 e queria posteriormente conquistar Uidá em 1727. Foi esse povo, chamado atualmente Uidá, Gleboé para os daomeanos e Gelefé para os Yorubás, Ajudá para os portugueses, Juda ou Gregói para os franceses, Uidam para os ingleses e Fida para os holandeses, e habitado pelos Ueda, que se tornou o principal ponto de exportação dos escravos originários das regiões vizinhas inimigos do Daomé. Os Hausas, também conhecidos pela grafia inglesa Hausa, são um povo do Sahel africano ocidental que se encontra principalmente no norte da Nigéria e no sudeste do Níger. A língua dominante é o Hausa. O povo nativo desse local teve uma mescla de uma grande onda migratória vinda do norte e do leste. Também há populações significativas em áreas do Sudão, Camarões, Gana, Costa do Marfim e Chad. Ademais de pequenos grupos espalhados pela África Ocidental e na rota tradicional do Ásia muçulmano. Através do Saara e do Sahel, muitos Hausas mudaram-se para cidades maiores e mais próximas do litoral, como Lagos, Accra, Kumasi e Cotonou, bem como para países como a Líbia à procura de empregos com salários pagos em espécie. Os povos Hausas, entre 500 e 700, que tinham sido movidos lentamente para o oeste da Núbia e misturados à população locais do norte e centro da Nigéria, estabeleceram uma série de fortes estados na região, que é agora o norte e centro da Nigéria e leste do Níger. Com o declínio de Nuque, cultura que se desenvolveu onde hoje se encontra a Nigéria, e Sokoto, comunidade espiritual islâmica da Nigéria, que tinham controlado anteriormente as regiões central e norte da Nigéria, entre 800 e 200 a.C. Os Hausas foram capazes de emergir como um novo poder na região, intimamente ligados com os Canuris e Cana em Borno, Lago Chad. A aristocracia Hausa adotou o Islã no século XI. As crenças religiosas dos Hausas de então deviam ser diferentes daquelas de hoje, professam as minorias de grupos que se renderam ao islamismo. Como os outros povos africanos acreditavam num Deus supremo, distante do mundo e dos homens, chamado Ubangiji, e num grande número de espíritos denominados Ikoques, que determinavam cada aspecto da vida e conduziam o destino dos seres. Todos os rituais foram se extinguindo e muitos mitos foram incorporados ao islamismo. Existem diversas explicações para a difusão do islamismo no território Hausa. Uns afirmam que foram os mercadores e missionários mandingas que introduziram na Hausolândia o islamismo, ficando num primeiro momento restrito à aristocracia. Os artesãos e camponeses continuaram praticando os cultos africanos, mais ligados ao cultivo da terra, ainda que mesclados com o islamismo. Kano, na Nigéria, é considerado o centro comercial e cultural dos Hausas. Em termos de relações culturais com outros povos da África Ocidental, os Hausas são culturalmente e historicamente próximos dos Fulas, Songais, Mandês e Tuaregues, bem como outros grupos afro-asiáticos e nilo-saarianos. Os primeiros Hausas viviam em pequenas aldeias ou comunidades, onde cada linhagem tinha seu chefe. Alguns poderiam desfrutar de certa superioridade aos demais por considerarem-se descendentes do fundador.
Assim, alguns foram concentrando mais poder que outros. Essas aldeias foram se expandindo, recebendo e fixando-se novas pessoas. Com isso, foi se aumentando o poder de algum chefe e assumindo um caráter de príncipe, enquanto os demais chefes da família iam constituindo a nobreza. Umas aldeias cresciam mais do que outras, foram tornando-se maiores e sobrepondo-se às menores. Uma das características da ascensão de uma aldeia era a construção de muros para se proteger de ataques. As aldeias tinham um chefe, as vilas maiores tinham o chefe da vila. Havia também o chefe do território, o rei. Tinha poder absoluto e caráter sagrado, estando à frente do país. Apesar de haverem diferenças regionais e a organização política seguia um padrão semelhante. O sistema administrativo surgiu nos estados Hausa desde o século XI, testemunha a influência de Kenan Borno, de onde vieram os modelos de muitas instituições e funções. Com o crescimento das cidades, apareceram estados centralizados, como centros do poder político. Cada um com suas características e sua importância variou com o tempo. Podemos citar alguns desses estados como Kano, Katsina, Hano, Gobir e outros. O povo Hausa habitava a área que ia desde os montes Air no norte até o Planalto de Jus ao sul, da fronteira do antigo reino de Borno ao leste até o Vale de Níger ao oeste. Desde os tempos muito antigos, era a única língua indígena conhecida. O território era chamado de Khazar Hausa, que quer dizer território de língua Hausa. Segundo Alberto da Costa Silva, por volta do século XI já havia várias comunidades que habitavam esse território. Os Hausas habitavam o Sudão Central, principalmente o norte da Nigéria e sudeste do Níger. Eram grupos que compartilhavam da mesma língua e mantinham contatos com outros povos, alguns destes fornecendo elementos que se tornavam parte da civilização Hausa. De acordo com Rui Nicolas, por falar a mesma língua, observar os mesmos costumes, obedecer às mesmas instituições políticas, os Hausas foram um dos grupos étnicos mais importantes da África. Atraídos por sua cultura, muitos povos vizinhos abandonaram a própria língua e seus costumes para fazer parte dos Hausas.